Bom dia, não. Bom dia a todos, obrigada aí pela presença. Clarindo, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer ter ouvido fazer essa viagem contigo lá pelas estações que a gente tanto lutou por elas e continua lutando, né? E vamos ver se a gente hoje consegue contribuir com a discussão agora para a Barra do Piraí, que é uma identidade diferente no Vale. Não. A gente usa isso só para conseguir parar melhor a vaga de estacionamento, as pessoas saírem da frente, a gente passar. A metade é charme. De jeito nenhum. Meu problema é exatamente sentar e levantar. E faz parte agora, né? Você vai agregando com a idade, além de agregar rugas, pratas, pedras e valores. Não é para qualquer um, né? Como é que é? A minha brigana está no carro. Você ainda disfarça. Bobagem. Bobagem. Ataca, né? Uma das coisas mais inteligentes do homem era usar chapéu, porque todas as doenças começam, né, pela cabeça, e usar o guarda-sol para não pegar sol. Agora a gente usa protetor solar. Era mais barato o guarda-sol. Né? E tinha dupla função. Quando você não estava usando assim, você estava usando assim. E a gente andava muito bem. Isso é Barra do Piraí, início do século XX. Vamos lá? Pode? Pode? Eu acho que passou um a mais, não passou, não? Não, lá mesmo. É porque só para poder balizar um conceito de identidade, como aquele conjunto de características, pode deixar apagada, a não ser... por causa da filmagem. Aquele conjunto, só para poder balizar, então, qual o conceito de identidade que a gente está trabalhando, é aquele conjunto de características que te dão a sua marca, te dá a sua composição, né, individual ou coletiva, e é aquilo que te torna único. Nesse momento, aqui todos temos a identidade do patrimônio, né? E a gente consegue ter identidades a cada inserção em locais diferentes. Agora, o mais importante desse conjunto de caracteres, desse conjunto de caráter que a gente se dá, é como o outro percebe esse conjunto e como a gente se percebe. Então, em cima disso, a gente tem uma construção de identidades a partir de alguns elementos. Os nossos ancestrais, as etnias, o meio, o tempo, aquilo que dá os nossos valores de cultura, os nossos valores de materialidade, né? Então, todos esses elementos, todos esses caráteres contribuem para a formação da nossa identidade, da forma como a gente se apresenta no mundo. Nesse sentido, eu quero discutir Barra do Piraí como um entroncamento de povos, de raças, de valores, de culturas, de religiosidades, que é bastante diferente da forma de apropriação do que aconteceu no Vale. Vamos? Começa com a colonização e nós não entramos para o Estado do Rio. O Estado do Rio é a última barreira da colônia portuguesa no Brasil, por incrível que pareça. Estado do Rio aqui como o interior do estado e não como região metropolitana, antiga Guanabara, mas como o interior do estado, 400 metros de altitude. A nossa região, basicamente, atravessado por todo o Vale, por todo o Paraíba e ocupando toda essa faixa paralela ao litoral na Serra do Mar.
esse local é um local dos índios. Por que que ele não foi ocupado antes? Por conta do medo do contrabando do ouro, né? Então, criou-se uma série de lendas para que não se aventurasse para o interior do estado, porque não se conhecia que o Rio Paraíba não é navegável ao longo de todo o seu percurso, como de fato não é. Há um pedido em 1800 e muito pouquinho de uma companhia tentando colocar uma linha de navegação entre Resende e Barra do Piraí. Foi negado. Foi negado porque o rio não é navegável e porque até o início do século XIX ainda se tinha o medo de tráfico de negros, ouro, pedras, madeiras e tudo, né? As preciosas madeiras de lei não podiam ser retiradas da floresta. Então, o número de lendas em relação ao Vale do Paraíba era muito grande. E esse mapa mostra, então, o vale ocupado pelos indígenas. Depois, a gente tem a demarcação da fazenda de Santa Cruz dos jesuítas, que atinge exatamente as nossas terras. Está ali o cruzamento Piraí-Paraíba e os jesuítas chegando, as terras de Santa Cruz chegando até cá em cima. É curioso porque depois, quando eu começo a estudar as fazendas, eu vou encontrar os jesuítas na origem dessas fazendas e do formato e do desenho das fazendas. Então, grande parte das propriedades de Barra do Piraí, do Paraíba para baixo, é terra de Santa Cruz. Depois, o sertão, da parte de cima, o sertão do Paraíba, que vai levar para Valença. Vai. E depois, o senhor dono da terra, né, e que já aparece naquele mapa, eu coloco aquele mapa, volta um minutinho, volta um instantinho, eu coloco aquele mapa anterior, porque, embora ele já seja de 1783, depois refeito em 1848, né? Tem a canetinha ali. Ah, você é bom, hein? Essas tecnologias. Ele marca já as sesmarias, a divisão das terras, e aqui está exatamente a família Faro, que vai ser o Rio Bonito aqui, o nosso barão do Rio Bonito. E além disso, ele mostra a capilaridade, os rios que compõem a bacia do Paraíba do Sul e do Piraí. Vai? Aqueles donos da terra que já estavam lá vão estar agora com mais atuação, que já virá a ser depois as fazendas de café. Existia um caminho ao longo do Paraíba que acompanha ele todo de fora a fora. E nesse ponto, então, já tinha uma parada, em 1777, já tinha uma parada da família Miranda, a primeira proprietária de terras aqui. Vai. E, por fim, a estrada de ferro. Então, a gente começa com o índio, com o indígena, passa pela fazenda de açúcar e café e chega à estrada de ferro, o maior entroncamento rodoferroviário do Brasil, nesse ponto, na barra do Rio Piraí. Vai? Achei que seria o ponto. Aí começa o problema. Por que a gente tem grande dificuldade de preservar? Porque a gente não reconhece as nossas identidades. Barra do Piraí, por exemplo, acha que isto aqui foi construído pelo Barão do Rio Bonito, né? O que foi construído pelo Barão do Rio Bonito foi o alojamento que recebia os imigrantes para fazerem quarentenas antes de seguir viagem para São Paulo.
parte desses imigrantes que vieram para essa quarentena ficaram aqui. Para mim, uma das maiores preciosidades de Barra do Piraí chama-se Casa do Viajante, que é a casa do imigrante, é a casa do viajante, né? E foi esse grupo, a Comissão de Internação de Imigrantes, que vai patrocinar a construção da Igreja de Santana. É claro que o Barão do Rio Bonito estava profundamente intrincado nessa história, tanto pelo fato dele ter sido presidente da província, né, da nossa província, mas por ser presidente da Comissão de Internação dos Imigrantes. Ele estava profundamente interessado em trazer os imigrantes para o Vale do Paraíba na visão da substituição da mão de obra negra pela mão de obra europeia, né? Que foi tratada do mesmo jeito que a negra. E aí começam outros problemas, né? Então, são recursos dessa comissão que vai permitir a construção da nossa igreja, que está aqui do lado de Santana. Esse grupo que vem não é um grupo homogêneo, tal como não eram homogêneos os grupos dos escravos retirados, né, trazidos, né, dos escravizados trazidos da África, também não era um grupo comum, homogêneo, né? Tinha tanto do Oriente, do Extremo Oriente, né, os japoneses, quanto do Oriente Médio, da Europa, e vinha uma série de religiões e culturas junto com isso. Por isso que a gente não pode falar em Barra do Piraí pensando apenas em brancos e negros, mas pensando em culturas muito específicas. Vai? A Barra do Rio Piraí, e esse barra devia estar com letra minúscula, a Barra do Rio Piraí é aonde o rio desemboca, né, o Rio Piraí desemboca no Paraíba, vai permitir uma ocupação longitudinal, marginal ao leito do rio, porque as terras férteis do Mar de Mogi e Meia Laranja, ideais para o café, são muito próximas ao leito dos rios. E a área de baixada para edificação é muito estreita, é muito pequena. Então, quando os ingleses, por sinal, ia falar isso, a única vez que eu encontro inglês no Vale do Paraíba é quando os ingleses vieram ver o caminho da Estrada de Ferro e tiveram a célebre discussão se vai para Vassouras ou se vem para cá, e o Barão de Vassouras diz, nem se for pelo ar vai chegar em Vassouras, né? Mas ela vem para a Barra do Piraí por uma questão técnica. É a única vez que eu encontro ingleses na região. Depois tive um outro embate com uma arqueóloga que me levou a Angra dos Reis para ver os tijolinhos ingleses de Bracuí. E aí eu olhei e disse, você pode ler isso aqui para mim? Macacos. Eu falei, macacos é aqui do lado. Isso aqui não é inglês, não. Isso aqui é... E o tijolo da rotunda de Barra do Piraí é francês. Tá? Então, só para deixar mais confusão na cabeça da gente. Tá? Aquela coisa linda que está lá, a rotunda, o tijolo tem a abelhinha, a mesma abelha que tem na telha francesa de Marseille. Então, vieram do mesmo local. E a expressão de inglês ver, como você muito bem colocou, não pode ser por conta da Estrada de Ferro, né? É bem anterior. E essa ocupação aqui vai dividir Barra do Piraí em dois territórios muito distintos. O território das terras do Faro, na região pertencente a Valença, o território do capitão Mata-Gente, pertencente a Piraí, e parte pertencente a Vassouras.
Só que o território do Capitão Mata-Gente, pertencente a Piraí, ele vai ter um hotel. Cadê Magide? Magide, eu tinha visto Magide, né? Ele vai ter um hotel logo aqui. E é esse hotel que vai incrementar a ocupação de Barra do Piraí. Então, é uma outra Barra do Piraí que nada tem a ver com o Vale. Vai. O que passa a acontecer aqui, eu já li isso 3 vezes achei que estava errado. Nobiliarquia. O que vai acontecer aqui é uma disputa entre a nobiliarquia cafeicultora, escravagista do século XIX e a burguesia comercial trazida por esses imigrantes. Quem prevalece? A burguesia comercial, para desespero dos historiadores, dos promotores de cultura de todo mundo que querem encontrar uma Barra do Piraí nobiliárquica. E aí Barra do Piraí não consegue sair do lugar onde ela se encontra, obrigada, não consegue sair do lugar onde ela se encontra porque ela quer isto, por sinal, como queremos isso hoje, né? É impressionante como a gente caminha por um olhar para o Brasil nobre, né? E o quanto essa burguesia ainda quer ditar normas em Barra do Piraí. É quase que inconciliável. Não, não é inconciliável. Barra do Piraí sobrevive com esses grupos e conseguiram construir uma identidade muito particular de cultura, integrando esses 2 grupos, vai? E aí, a minha grande questão é nosso olhar cultural. O Ivan ainda era vivo e foi professor do Cândido Mendes, o pessoal de Barra sabe do que eu estou falando. Ivan, meu marido, e Cândido Mendes, uma escola. E o Flávio, o diretor, me chama o Ivan e diz, pô, Isabel podia levar uns alunos lá em Ouro Preto. Fazia isso na faculdade, ele pediu para fazer isso no Cândido Mendes. Eu falei, vai ser um prazer. E às 7 horas da manhã, que para mim significa madrugada alta, né? Um dia começa bem nesse horário, e eu chego lá e ele faz um discurso para os alunos, o seguinte, vocês vão com a Isabel, ela é ótima, ela vai mostrar para vocês o que é cultura, o que é cidade, uma cidade bonita, e não isso aqui. Eu falei, pode parar, porque essa eu não vou. A minha cidade é bonita, a minha cidade tem cultura e a minha cidade tem que ser valorizada. Eu não posso continuar acreditando que os professores em sala de aula continuem falando... Obrigada. Eu não posso acreditar que os professores em sala de aula continuem falando que o que tem valor é o barroco, botando o barroco lá em cima e pintando nossas casinhas de branco e de janelinha azul, que também não é a cor do barroco, diga-se de passagem, é uma invenção, porque história é ideologia, ela é contada a partir de uma perspectiva ideológica, a partir da ideologia no sentido cultural da coisa, antes que alguém me chame de passado recente, né? Ideologia é aquilo que a minha ideia de pessoa, a minha ideia de ser, a minha ideia cultural. E a gente ainda está olhando o Vale com esse olhar, buscando o barão, o senhor e o escravo. E o escravizado. É absurdo essa busca, né? E a gente esqueceu disso, ó. O empresário, o empreendedor, eu não gosto da palavra empreendedor, mas está aí o empreendedor, o trabalhador, empreendedor é uma grande falácia, mas deixa quieto, isso é outra história, né? E o sindicato. Luiz Carlos Prestes, né? O cavaleiro da esperança, desbravador desse país, esteve em Barra do Piraí, a ser confirmado. Mas há uma lenda urbana de que ele teria ficado escondido numa das fazendas aqui próximo à Barra do Piraí, montando e trabalhando junto aos sindicatos locais. Nós tínhamos muitos sindicatos. Nós éramos a 2ª cidade do estado do Rio de Janeiro. Esse desmonte feito a partir de 1947
com a construção da CSN, que vai transformar a Barra do Piraí em cidade dormitório, né, que então vem sendo desmontada. E nós, barrense, por ainda acreditarmos na história do século XIX, que bobagem, para que a gente quer sindicato, empresa, loja, né? A gente podia ter uma cidade moderna no sentido cultural da palavra. Vamos? E aí eu vou pedir para vocês licença para chamar a Clarice Lispector para me ajudar na minha fala, né? É isso ou é aquilo? Né? A gente tem Barra do Piraí isto, que é a grande... É isso como identidade da nobiliarquia, que a gente já viu que não é dos imigrantes, né? A gente já viu que ela é construída pelos imigrantes, ela é completamente diferente de todas as outras igrejas do Vale, né? Porque ela tem esse olhar novo, isto que é, com certeza, o olhar da grande construção de Barra do Piraí, a arquitetura do pó de pedra do Art Déco e o romantismo aqui de Santa Terezinha. Então, nós somos, se tem sol ou se não tem sol, a gente precisa excluir ou a gente pode ter mais de um? Vai. E aí, se a gente não sobe, né, não fica no chão, né? E aí, novamente, o Art Déco, né, nos prédios, e agora nós temos prédios, nós temos, saímos do chão, saímos do resto do chão, longe daquele resto do chão típico, que é embaixo a loja, em cima a residência, mas agora monumental, com a águia, inclusive, bem já século XX, o nosso ecletismo do século XX, que isso aqui já perdeu toda essa parte de baixo, né? E esse aqui ainda está lá bem inteiro, que todos dois de imigrantes, vai? E aí ela diz que é uma pena que a gente não pode estar ao mesmo tempo em dois lugares. Picasso disse que pode, né? O construtivismo diz que pode, né? O cubismo diz que pode, e pode, porque ao tempo que a gente tem a casa dita Casa da Princesa em Santana, a gente tem o conjunto de pó de pedra do centro da cidade, que é uma pena que também está se perdendo, inclusive já foi pintado, mas até aí tudo bem, mas está se perdendo esse que é, para mim, o maior conjunto do estado do Rio de arquitetura de pó de pedra, de arquitetura Art Déco. Goiás Velho, a Goiânia, prega no mundo inteiro o Art Déco como seu chamariz turístico-cultural, e é um sucesso absoluto esse chamariz lá, vai? Ou guarda o dinheiro ou não compra o doce. Aqui você não só não guarda o dinheiro, como comprava o doce, né? E aí, Barra do Piraí modernista. O Cinema Brasília é anterior a Brasília. É anterior a Brasília. E é de uma linguagem modernista, que só Barra do Piraí tem aqui na região. Depois, Três Rios vai ter muita coisa modernista também. E o nosso Art Déco, o grande Art Déco, e todas essas fotos são minhas, da década de 80, 90. O Cine Teatro Esperança, aqui já tendo perdido o seu interior. Certa feita, a Câmara me chamou, porque agora, quando virou dograria, o rapaz pediu o destombamento disso. Porque não tem mais nada do cinema. Tem a casca. E tendo a caixa, prova que um dia ali esteve aquilo. Mas a gente não vai demolir isso, a gente só quer destombar, porque esse tombamento entrava. Entrava o quê? Me dá um fato novo. O que aconteceu de novo, além de ter sido vendido em relação ao tombamento? Porque o tombamento foi feito no tempo do Banerjee. Porque é muito bom tombar prédio público e prédio religioso.
né? Porque aí a gente tem instituição é de quem comprar, de quem cobrar, né? No caso do Banerjee, era um banco estatal, rico na época, né? Então poderia cobrar. Só que o Banerjee já tinha autorizado e já tinha demolido todo o interior do prédio, que era fantástico. A gente conseguiu, por um milagre, segurar o interior, pelo menos do salão principal do Brasília, porque a ideia era, como igreja, retirar todas aquelas cenas. Quem não conhece, vale a pena entrar lá. Hoje é Universal Reino de Deus, vale a pena entrar. São painéis de cada estado do Brasil. E antes de começar o filme, tinha uma música, né, gente? Tinha uma música que apitava, e a cada som da música acendia um dos painéis, até terminar e começar a sessão de cinema. São valores irrecuperáveis, porque isso é um modo de vida. Estou atrasada, é isso? Não, nós localizamos o projetor gigantesco. Tá lá, estava lá. Estava lá dentro, não está? Está no antiquário, eles venderam, é? Porque durante muito tempo ainda ficou lá dentro do prédio. Nós chamamos o Gabriel Barbosa, secretário de Cultura. É. Ele é cineasta. Ele é cineasta, eu sei. É fantástico, esse prédio é fantástico. Ele é um dos raros prédios, como esse também. A igreja permite entrar. Permite, não, isso não é problema. Esse prédio, como este, são um dos raros prédios do século XX, da primeira metade do século XX, que tem escape de pânico sem o menor problema, as portas gigantescas, não há como ficar preso. Esse, inclusive, fazia parte dele uma galeria, eu acho que ainda faz, uma galeria aqui no limite, no terreninho ao lado. Você dá a volta e sai pelo outro lado, não é isso, Vera? Para a galeria, e tinha portas também para o outro lado. Se não me engano, tinha também para a rua. Alguém falou o quê? As portas laterais, as saídas laterais. Então, o Brasília é fantástico, porque tem para os dois lados, tem aquele corredor, é muito interessante. São valores irrecuperáveis, porque são valores de época. São vivências de época, né? Não tem como a gente exigir que hoje... O pessoal, uma vez até, uma fazendeira, não é a Magide com certeza, me disse, mas eu tenho muita saudade, e eu acho que era muito mais interessante viver lá. Eu digo, meninos, tapem os ouvidos, por favor. Eu digo, meninas, vamos lavar a toalhinha outra vez, é isso mesmo? Ok? Ok? Né? Não dá, né? Ok? Então, vamos ficar cada um no seu tempo, cada um no seu momento, e estamos felizes, né? Próximo. Quando estiver passando o tempo, você me avisa. Essa eu coloquei em separado, porque essa é um exemplo muito semelhante ao exemplo que depois vai aparecer aqui. Foi o meu primeiro projeto de restauração aqui no Vale, é a casa de Cizenando Barbosa. E o Cizenando, comerciante e tudo, e foi comprado por um ex-prefeito. E o ex-prefeito comprou para demolir e construir prédio. Ele é construtor, ele vive disso. E aí as pessoas começaram a cercar ele na rua e a dizer, você vai demolir a casa do Cizenando? E ele nunca nem tinha ouvido, ele chegou a conhecer o Cizenando. Mas ele não tinha compromisso nenhum com o Cizenando. E aí bateu na minha porta e me disse a seguinte frase, olha, estão me obrigando a preservar aquela casa velha lá. E eu soube que a senhora, você que faz isso. Aí eu olhei para ele e pensei, eu não vou conseguir convencer esse senhor, que nunca pensou em nada ligado à cultura, de um projeto minimamente decente. Então, o que você faz? Você cobra 3 vezes mais caro do que você cobraria para o Clarindo e para qualquer outra pessoa, como quem diz assim, olha, não vamos topar, né? Ele disse, tá certo, está combinado. Eu falei, puta, entrei na maior furada da minha vida. Olha, o cara não só entendeu, como restaurou a casa, ficou essa maravilha.
Lembra, né? Ficou uma maravilha, as pessoas queriam entrar lá dentro para ver. A gente transformou um quarto num quarto de banho, usou o porão, fez a parte externa toda embutida aqui no desnível do terreno, na beira do rio, e é um dos exemplos de casa romântica de Barra do Piraí. O chato foi que, ao encontrar aqui aqui dá para ver, ó, nesse ponto dá para ver, a gente encontrou guirlandas de fitomórficas, né, de flores e folhas, nos intervalos das mãos francesas do beirão. Aí a Câmara achou muito interessante e botou lá também. Eu falei, meu Deus do céu, isso não tinha lá. Tem essas coisas, né? Essas histórias. Mas como a Isabel tinha posto aqui, a gente vai botar lá também, tá? E assim o foi. E aí fica uma homenagem a Figorelli, que não só comprou a casa, preservou e fez o projeto. É mesmo? Tinha uma escola ali também depois, né? O grande problema de ser restaurador é que você morre de vontade de ter uma casa dessa, mas jamais vai ter dinheiro para comprar nem um casebre, dirá uma casa dessa, né? Vai. E o correr ali da Rua Angélica, em que o primeiro imóvel é um dos imóveis mais antigos de Barra do Piraí, no qual eu agradeço o Hélio Figueiredo de ter me convidado para fazer o projeto dessa casa. E aí não só não cobrei os três vezes mais, né, porque não tinha a menor vontade de fugir, era o contrário, eu tinha muita vontade de fazer esse projeto, porque realmente era uma casa muito importante para a história da cidade, é na beira do cais, o cais é aqui em frente a ela, né? É uma das casas mais antigas da cidade. E depois o conjunto de casas, e aí a última também, né? Foi lá toda recuperada, e vale a pena ir lá até para comprar um acepip qualquer da nossa querida lá do Mel. E esse conjunto de casa já do romantismo. Como conversa bem o passado e o presente, se o presente não lhe é agressivo, ou se não altera a sua escala. Aí dá para conversar, né? Papai, mamãe, vovô e neto, respeitam uma escala, né? E nesse caso aí houve. Não sei se brinco, se estudo. Se saio correndo, se fico tranquilo. Estudava aqui, brincava aqui no cais e trabalhava na outra. E aí, para concluir, porque eu acho que é importante a gente falar menos e ouvir também um pouco as perguntas, fica aí duas figuras, para mim são duas figuras emblemáticas. Barra do Piraí, nós tivemos muito dessas figuras de rua, né? Esse é um cantador de jongo que eu conheci na minha juventude, no Jalisco, que era um grande bar, o grande point da juventude local, e ele ia para lá, chamava-se Roberto Carlos, foi casado com a Nice, e não viessem me perguntar por que eu casei com a loura, porque eu gostei de casar com uma loura. Ele encarnava a história do cantor, e só se apresentava assim, e eu não consigo me lembrar o nome dele. Se Ivan estivesse aqui, lembraria todos os dados. Mas era um jongueiro que, na minha adolescência, era os pontos, né? E ele cantava pelas ruas da cidade, e além de ser um herbeiro. O francês, que aí muita gente conhece, fazendo seus tricôs pelas ruas da cidade, seus tricôs coloridos, né, que fazia e doava, viveu e vive doando tudo o que amealhou na vida pelo bem do próximo, né? Soube que francês agora está internado, né, já não consegue mais tanta produção.
mas é uma figura emblemática. Além dele, Dr. Catinga, o nome de doutor é porque ele era um herbeiro, ele era o herbeiro da região da Cis Ribeiro, que colhia as ervas para as donas de casa tratarem seus filhos, e Catinga porque ele ganhou uma japona da Segunda Guerra Mundial, e ele tinha um prazer naquela japona, e ela tinha todas as condecorações. Ele não tirava aquela japona por nada. E andava pela linha do trem a gritar, e a gente criança, a gritar, doutor Catinga! E ele odiava, catava pedra, jogava na gente. E as mães ficavam brigando com a gente para não, enfim, não fazer esse terrorismo, né, com ele, bullying com o doutor Catinga. Cardoso, que muita gente deve lembrar, o nosso fisiculturista da praça, lá da Praça Nilo Peçanha, em frente à igreja de São Benedito, que fazia inverno. Nós chegamos aqui essa semana a 9 graus, e ele estava lá com a bermudinha dele, fazendo exercício, jogava bola, era a figura da cidade, que é uma pena que a gente não estude essas figuras e não registre. Ele morava ali, junto ao Santo Cristo, indo para o Santo Cristo. Do Medianeira, da estação para o Medianeira, porque entrava no Mergulhão era uma grande passagem para o Medianeira. Não tenho notícias da casa. Nós temos um amigo em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, o professor Guilherme Pérez. A gente trata com uma memória viva na Baixada. Ele tem autor de vários livros, né? História, patrimônio. Aí ele tem um livro de São João de Meriti, que ele colheu depoimentos e fez fotografias de personalidades assim. Quem tem mais idade conheceu, conviveu, e ele traz essas memórias. Aí produziu um livro com personagens assim, que não estão no livro de história, não estão em palestra. Nunca vão entrar. Né? Nunca vão entrar. E faz parte da nossa infância, da nossa memória. O último Lambi, São João de Meriti, ele documentou. Ninguém sabe, hoje os mais jovens não sabem que é um Lambi, não conheceu. O Juba não, eu me lembro de um, que eu não vou recordar o nome, que era... ele estava no enterro de um tio seu. Ele ia aos velórios antigamente, que é outra coisa que se perdeu, são os velórios. Você ia, era nas casas, e as famílias então tinham que fazer comida, porque as pessoas viravam à noite lá e comiam, cantavam. Os velórios eram muito animados. E ele ia para os velórios todos, porque era uma forma, inclusive, dele ter uma alimentação extra. E dentre as cenas dele, é uma pena que eu não vou me lembrar o nome dele, dentro das cenas dele estava uma em que ele chega, porque ele sempre chega, o ritual do velório é você chegar, saudar a viúva, o viúvo, enfim, o ente que fica vivo, né, e depois sauda o morto. E ele, num desses velórios, ele chega para a pessoa e pergunta, morreu de quê? Ah, morreu feito um passarinho. Foi pedrada ou foi alpiste? A outra é ele indo para casa pela linha férrea, em que ele diz para o Ivan e aí, você chegou bem em casa? Cheguei, pena que aquele corrimão é muito baixo, aquela escadaria não tem fim, mas aquele corrimão é muito baixo, porque ele vai saltando as peças da estrada de ferro, e completamente bêbado, né? E assim vai. Esses personagens, gente, não tem preço. Agora, o que não tem preço em Barra do Piraí é você conseguir conjugar todas as vertentes religiosas numa sociedade, né? E aí, os abudes, né, com os cristão, eu tenho um nome. Ai, me fugiu agora, Pedro. Ai. Os católicos na região do Oriente Médio são cristãos. Me fugiu completamente agora.
Maronitas, obrigado. Né? Então, você vai trazer para a Barra do Piraí todas essas expressões de fé. Né? E agora, recentemente, a gente está com uma briga lá na Câmara, porque um vereador pediu para instalar a data do dia do Zé Pelintra, por isso que ele entrou aqui em destaque, e não todos os outros entes da cultura das religiões de matriz africana. Fiz questão de colocar o Zé Pelintra, porque ao que o vereador pediu a criação do dia do Zé Pelintra, ele foi esculachado em todas as igrejas, em todas as esferas, e aí ele não abre mão, e aí o povo está se reunindo e indo para a rua. O que eu posso dizer é que quando o povo se reúne e vai para a rua, não tem outro poder que consiga destruir nossa memória. Que está fazendo o mesmo projeto para levar para ser estadual. Isso é muito bom, porque há espaço para tudo e para todos. Há espaço e há que ter respeito com tudo e todos. Né? Eu acho que ia ser uma coisa que ia passar, só que aí teve o vídeo do pastor. Que eu acho que facilitou, porque deu uma visibilidade, ia ser só mais um projeto de só mais um vereador de uma cidade do interior, ponto. Mas quando o pastor vem a público e faz aquela pregação toda, criou uma situação nacional. Ele está recebendo mensagem de toda parte do Brasil. Fale. Efeito Bárbara Streisand. Já ouviu falar? Não, como é que é? Teve a Bárbara Streisand fez alguma coisa que ela não queria que as pessoas soubessem. E ela pediu para proibir, uma entrevista, alguma coisa assim. E fez aquele, né, que ninguém sabia de nada, mas ela mesma fez o carnaval todo e todo mundo ficou sabendo. Aí o pessoal chama, quando acontece isso, de efeito Bárbara Streisand. É o que aconteceu. Eu acho um efeito ótimo. É maravilhoso. Eu acho um efeito ótimo, não vejo o menor problema. Eu vi o trecho da palestra do Polaski antes da minha e fiquei pensando, o pessoal vai ficar decepcionado, mas eu sei que Aníbal já tinha falado da arquitetura da cidade e que outras pessoas estão falando. Eu falei, então eu vou tocar nesse ponto, que é o ponto da cultura, onde é que a cultura se cria, se forma e se constrói. E aí, com toda licença e respeito, eu acho que está logo a seguir, faz mais um. Com toda licença, não está, mas deixa esse. Com todo respeito à Clarice Lispector, que eu não tenho nenhum, queria ter a lasquinha da ponta do dedinho do pé dela, de poesia, de leveza, de falar. Eu não tenho que escolher entre isto e aquilo. Eu não tenho que segregacionar nenhum item da cultura. Eu não tenho que dizer que a minha é melhor que a sua. Eu não tenho que dizer que Barra do Piraí é menos melhor que qualquer cidade do Vale, porque não é nobiliárquica. Pelo contrário, eu digo que Barra do Piraí é muito melhor exatamente por não ser nobiliárquica, por ter uma formação eclética desde o seu nascedouro. E nessa formação cabe a nobiliarquia, mas não me excluam a burguesia, os trabalhadores, os sindicalistas, os empresários, os negros, com a sua cultura maravilhosa e com os seus postos de vida, ocupando os espaços que lhes são garantidos. Não me discriminem. A Rua da Estação, a Vila Suíça, que acaba de ser todas duas caracterizadas, porque a MRS acha que o poder dela, o poder econômico dos interesses dela, está acima do poder da cidade. A única coisa que eu peço à Barra do Piraí é que votem bem, mas isso eu peço a todos, porque nós só vamos preservar a cultura, nós só vamos ter cultura
quando os nossos legisladores e os nossos executivos tiverem compromisso com cultura. Porque não basta eu ter esse compromisso, é preciso que todos tenham. Então, saquem seus títulos de eleitores e analisem as candidaturas, não pelo discurso fácil, mas pela prática dura do dia a dia, da realidade que a gente tem no Brasil. Administradores e legisladores passam e o povo e o município permanecem. Né? Permanecem descaracterizados. Uma vez Silva Teles, Augusto Carlos da Silva Teles, que foi quem pediu o tombamento de vassouras, eu tinha que fazer a defesa da não demolição de uma casa, e aí não era tombada, e aí ele disse, é uma questão de estar inserido na paisagem. Que tal se a gente destombar o Cristo Redentor e deixar ele desaparecer? A gente não tem ideia do quanta miséria do Brasil foi quem preservou o Brasil. Ouro Preto só existe porque ficou pobre. Barra do Piraí só existe porque ficou pobre. Paraty porque ficou pobre. Agora, Barra do Piraí ficou uma pobre metida besta. Demole com uma facilidade. Eu não aguento esses pobres que acham que são ricos, que acham que asfalto é símbolo de desenvolvimento. Né? Nós estamos perdendo nós estamos impermeabilizando o solo num território que hoje é um grande tapume. Aquilo me lembra esparadrapo, se vocês querem saber. Esparadrapo de queimadura. Eu não sei se vocês já viram gente queimada, viva, não que morreu, mas a viva, né? Fica cheio daqueles emplastos. Os nossos morros estão sendo emplastados. Ninguém fala em plantar uma árvore. É isso mesmo? Barra do Piraí é um grande emplasto? A administração anterior, por exemplo, derrubou várias árvores. A administração anterior é inominável. E, senão a gente vai ter que falar no avião. Aí é melhor ela deixar ela quieta. Entendeu? Porque as árvores... Tivemos aborrecimentos, né, nessa luta pelo patrimônio, e o Ministério Público não foi muito solidário. Mas isso é uma outra conversa, a gente pode falar disso daqui a pouco, né? em outro momento, mas é por causa dessa falta de caráter. Ao não reconhecer caráter, se você voltar lá no início, eu não vou ficar voltando não, viu? Caráter é só para lá naquele somatório, né? Se vocês repararem, características vem de caráter, né? Característica é um conjunto de caracteres, né? E a nossa falta de caráter é porque a gente não aceita o outro, porque a gente ainda é ensinado na escola como é que desenha, como é que olha, para qual cidade que os professores recomendam que seus alunos olhem, para as suas casas. Algum professor seu, alguma vez na vida, pediu para você descrever a sua casa, para você desenhar a sua casa? Né? Eu levei anos para tentar entender, precisei ficar adulta, para tentar entender como é que você desenha uma casa quando você é criança. Ela tem uma porta, uma janela, e um telhadinho e uma... Por que tem chaminé? Por que tem essa chaminé? Nós temos lareira aqui? O fogão a lenha. A gente não perdeu na memória genética o fogão a lenha. Mas quando a gente, adulto, olha para aquela criancinha desenhar, pensa na lareira que nunca tivemos. Nós nunca tivemos. A casinha, aqui na casa do Ivan, da casa do doutor Ivan, tinha. A casinha até era a casinha do lado de fora. Né? Então, são memórias genéticas que, se a gente não entender, não estudar, não se apropriar disto, desse conjunto, Barra do Piraí não vai se respeitar.
né? E aí vendem para nós que a nossa é a pior cidade. O que tem na nossa cidade? Só a igreja de Santana. Eu digo, não posso falar, mas todo mundo ouviu, né? A igreja de Santana, o que tem de mais importante para mim na igreja de Santana, além dela própria, é o retrato do Barão do Rio Bonito, não pelo ser o retrato do Barão do Rio Bonito, mas por ser um Vitor Meirelles de corpo inteiro, ou seja, um personagem desenhado de corpo inteiro, com 2 metros, quase 2 metros de altura, né, do grande Vitor Meirelles, o maior pintor, se não ele, o maior, um dos maiores pintores da corrente clássica do Brasil. Está aqui do lado, ó, aqui do lado. Né? Então, mas a gente continua cultuando o escravagismo, a memória desse passado. A minha primeira aula, e agradeço o Magiste estar aqui, a minha primeira aula de restauração, minha professora Dora, né? Mas a Dora nos levava lá na Magide para mostrar que a primeira aula de restauração de pau a pique, quem nos deu foi Magide Geraldo colocando um macaco hidráulico embaixo da parede, levantando e salvando a tecnologia, que todo mundo olha e diz, mas para que vai salvar? Demore isso, bota tijolo, depois você vai encostar, ninguém vai ver. Mas você sabe que ela está lá. Você sabe o quanto significa aquela parede. Né? Então, memórias são somatórios dessas características. E Barra do Piraí é um grande caldeirão que precisa ser estudado por sociólogos, por antropólogos, né, sobre esse caldeirão, desses personagens todos que atravessaram aqui a minha fala. Agora, aberta a pergunta, vai dar 5 minutos, porque a plateia normalmente não pode fazer pergunta. Nós dividimos o café, né? Então, em cima da... Quase avançando na próxima apresentação. Alguém quer fazer uma pergunta? A gente vai para o café? Bom, parabéns, né, pela palestra. Obrigada. Fantástico. Parabéns pela sua também. Obrigado. Eu queria lembrar o seguinte, a questão ferroviária, a preservação, muitas estações foram preservadas porque pessoas pobres ocuparam aquele espaço. Os chefes de estação. Não pessoas pobres. Os chefes de estação. Nem sempre chefes de estação. Eram as moradias do chefe de estação e depois seus filhos e herdeiros, já empobrecidos, continuaram nelas. Muitas delas, quando a gente fez o cadastro, agora do Vale para fins de valoração, são descendentes diretos dos chefes de estação, ainda dos chefes antigos. Principalmente aquelas das minhas terras que foram removidas por Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek para valorizar a instalação do Parque Industrial de São Paulo e vender via Turing a ideia do carro. Né? A nossa Rio São Paulo foi duplicada em cima desse discurso e a gente perdeu a estação. E arrancaram os trilhos, para não ter dúvida. Mas isso é uma característica comum com o que você falou, porque as cidades pobres, elas preservaram, correto? As pessoas pobres preservaram. Aí que sim, junta é a mesma coisa. Eles têm amor à casa, né? Quando você ouve Magide e Taquara, São João da Prosperidade, vale a pena ir lá visitar, e a fazenda da Taquara ainda são fazendas na mão de descendentes da mesma família. Então, existe uma outra abordagem, né? É a abordagem sentimental dos meus antepassados direto, em linha direta. Né? Quando você tem a venda, aí você começa a ter descaracterização. Entendeu? Bom dia. Meu nome é Almir, eu sou historiador. Oi, Almir. Prazer ouvir a sua palestra. Obrigada. E me chama muita atenção essa sua abordagem que mostra um conflito que originou o próprio desenvolvimento da Barra do Piraí entre a aristocracia escravista
e o pensamento liberal do Barão do Rio Bonito e as inovações que ele estabeleceu no seio de uma sociedade escravista. A pergunta seria, será até que ponto nós superamos essa mentalidade escravista? Não sei se você consegue... Superamos? Te devolvo, superamos? Eu ainda vejo muitos marões andando pela rua, eu ainda vejo muitas sinhás andando pela Porque rua. pelo desenvolvimento, enquanto o Vale estava decadente, o Barra do Piraí floresceu. Floresceu, Ou seja, ela na vai na linha indústria, contrária. Exato, nos movimentos Ela, operários. os imigrantes trouxeram indústria, né? Fábrica de fósforo, fábrica de fita, a fábrica de fita suíça e tudo. Deixa eu só fazer uma correção aqui, que esse pensamento, essa abordagem, tem origem no trabalho de Célia Muniz, que é uma pessoa que eu respeito e lamento profundamente até hoje a morte de Celinha, porque ela tem um trabalho chamado Os Donos da Terra, que para mim até hoje não foi superado, e ela, pouco antes, terminou o doutorado com o Riqueza Fugaz, mostrando que o café não foi nada, que nós abandonamos muitas coisas em função de uma riqueza que passou muito rapidamente por aqui. Mas eu acho que não superamos. Estão aí os patriotas, estão aí as pessoas com discurso demolitório. Eu peço desculpa para quem acha que eles estão certos, mas eu acho que quem acha que eles estão certos não estão aqui, para quem não se interessa por cultura no sentido real da palavra. Tanto é que o IFAM, por exemplo, o grande desmonte é nesse momento em que pessoas sem o menor conhecimento, sem o menor comprometimento, sem a menor formação básica, vêm para dentro do IFAM e motivam a aposentadoria de toda a minha geração. Nós saímos porque cansamos de dar murro em ponta de faca. Porque, infelizmente, esse pensamento ainda vigora, e vigora com muita força. A Celinha uma vez me procurou e me disse a seguinte questão: Isabel, você já ouviu falar que Bracuí foi deixado em legado para os negros de um dos irmãos do Rei do Café como propriedade deles? E em 88, do José, isso. E em 88, 100 anos da abolição da escravatura, ela foi procurada pelos breves, descendentes desse aqui, não sei se Magide lembra disso, do breves que ele citou, não sei se Magide lembra disso, pedindo a ela, porque eles queriam os documentos, porque eles iam retomar a posse, porque o testamento dizia que era proibido a venda até a terceira geração. Que o cara percebeu que ele fez isso, né? Que ia ser vendido no dia seguinte, e os negros iam continuar sem nada, né? Porque os brancos iam lá e iam comprar, não funciona de outro jeito. E ele, então, vinculou, fez uma amarração até a terceira geração, então que em 88, 100 anos depois, já seria a terceira geração e que a terra seria devolvida para eles. A Celinha, eu vou lhe dizer uma coisa que aí não é uma coisa que eu ouvi de alguém, é uma coisa que eu vivi. Um negro me procurar em Vassouras e perguntar: é verdade que amanhã acaba a abolição da escravatura? Eu disse: e eu vou te levar comigo, porque eu quero você lá em casa, porque você é muito bonito e eu vou adorar ter você lá em casa. Agora, é um absurdo que você acredite que o ser humano tenha propriedade no Brasil até hoje. Por que a gente acredita nisso? Porque nós não reconhecemos os nossos como iguais. E aí eu me incluo, porque a primeira propaganda que teve sobre racismo no Brasil era, para mim, muito significativa. Era uma propaganda
de provocação mesmo. Não sei se os senhores se lembram. Era uma propaganda em preto e branco, em que dizia aonde você esconde o seu racismo. Né? Em que lugar você esconde o seu racismo. Né? Porque aí a gente tem que sair de Debré, que Debré é o chancelador dessa visão, e partir para Rugendas, que diz que é um absurdo, né? Que você tem que fugir do valongo ali, quando chega no Brasil, tem que fugir do valongo, porque no valongo se contavam as histórias que o inglês queria ver e ouvir, e para romper essa barreira e conhecer o Brasil real e de fato. E tem um inglês também, que tem, eu acho que é Gardner, coisa que o vale, que é muito bom, né? Mas a gente continua idolatrando Debré. Aí eu faço até um paralelo que não cabe, mas que eu vou pedir licença para fazer, é que a gente só fala em Oscar Niemeyer no Brasil, quando fala de arquitetura. Então, a gente tem uns mitos, não que eu esteja comparando Oscar a Debré, eu não devia nem ter usado a figura, mas, em hipótese alguma, Oscar, inclusive comunista de carteirinha, né? Para não dizer mais, mas eu acho que nós estamos aí, somos escravagistas, gostaríamos muito de que voltasse o sistema, nós temos uma visão, eu me lembro, e aí eu vou parar, eu me lembro que durante a pandemia, o mundo inteiro, os empresários se reunindo, se cotizando para atender os seus cidadãos, e no Brasil o preço aumentando, a comida escasseando, o remédio aumentando, o empresário brasileiro não se condói com o seu povo. A gente não se condói com a gente. É preciso que venha alguém de fora para dizer as coisas. Sônia. Oi, querida. Desculpa. Eu queria fazer só um comentário, alguma coisa que eu já venho falando há algum tempo, que talvez a história da ferrovia nos ajude um pouco a recuperar, que é a história do século XX aqui no Vale, que a gente realmente ficou lá no Palácio e na Senzala, tanto em termos da arquitetura, dos esforços de Não sei em qual preservação. Senzala, porque elas foram demolidas. Sim, mas Essa história foi apagada? Né? Mas as memórias, né, até dos pretos escravizados. A primeira greve no Brasil de uma classe submetida ao regime trabalhista são dos negros que foram construir a Estrada de Ferro. Aqui em Mendes. Sim, mas estou falando num panorama geral do que a gente reconhece como a história do Vale do Café, panorama muito, vamos dizer, até superficial. Eu acho que ficou a memória do Barão, da fundação das fazendas, a memória dos pretos escravizados e as heranças, não é, que eles trouxeram da matriz africana, e todo o século XX, aonde essas propriedades foram ressignificadas, foram ocupadas por outras famílias com outras atividades e geraram outro tipo de cultura, assim como a memória ancestral africana, que se tornou uma memória urbana e operária, como é em Valença também. Valença foi uma cidade que teve um número de escravos gigantesco e tem ainda hoje uma população negra muito expressiva, e foi uma cidade que, como o Barra do Piraí, não ficou no café. Ela rapidamente se recuperou como polo industrial e floresceu muito, e veio a imigração. E por causa da Estrada de Ferro que levou para lá os imigrantes italianos. Sim. E essa história do século XX, a história das fazendas que foram vendidas no leilão do Banco do Brasil, para quem elas foram vendidas? Quem comprou? Quem ocupou? O que foi feito dessa memória? O que foi feito da terra que era do café? Mas aí é uma outra conversa, uma outra palestra. Não, é isso, mas é isso que eu estou falando, Isabel, porque é uma coisa que vem sendo recorrente. Nas conversas sobre patrimônio, ficou essa lacuna de 100 anos. É como se o Vale só tivesse acordado em 1980, 90, 2000. Mas foi isso.
Mas essa memória acontece dentro das casas, dentro das cidades. Para fins de estudo, para fins de interesse, não. Por isso que eu estou falando na isso. Barra do Piraí é um desses exemplos de que só existe por uma vontade externa, por conta da decretação da República reconhecer como município autônomo. Então, esse silêncio para trás... Aí a gente tem que ler o Pádua para reconhecer, né, o sopro de destruição que foi feito no Vale e que a gente varre para debaixo do tapete, porque tem que falar que foi o café que desmatou e não foi a estrada de ferro. Quê? A destruição da Mata Atlântica. A gente tinha muito trecho. A ferro e fogo. Aqui na Fazenda Aliança, no século XIX foi um grande produtor de café, no século XX toda a